Olá, bem-vindo à Escola Extrajude. Trabalhamos qualificando pessoas para atuarem no amplo universo dos registros públicos. Preparamos conteúdo técnico específico para o seu crescimento. Comigo, o professor Tiago Machado Bortemo. Prazer. Tudo bem, amigo Rubens? Prazer recebê-lo novamente aqui, professor. É nosso. Muito bem. O professor hoje vai falar sobre as procurações nos serviços notariais e registrais. Tema bastante relevante e importante para a comunidade que diariamente procura os tabelionatos, não é, professor? É um serviço muito procurado dentro dos cartórios. Sem dúvida. Então, para começar, professor, gostaríamos que o senhor nos informasse acerca das questões técnicas envolvendo as procurações, não é? O que o senhor pode trazer para que as pessoas tenham mais domínio sobre esse assunto? Tá bem, vamos lá. O nosso objetivo, só para lembrar, é sempre trazer o conteúdo técnico do dia a dia, aquele direito que é oportunizado no dia a dia. Então, a gente não vai ficar falando aqui sobre matéria preparatória para concurso, por exemplo. Então, o nosso objetivo não vai ser falar do Instituto do Mandato, tá? Especificamente, e sim como que ele se opera nos serviços notariais registrais, ou seja, vamos conhecer o instrumento do mandato, como que se materializa esse contrato dentro dos serviços notariais registrais, principalmente serviço de notas, tá? Mas também tem algum reflexo no registro de notas e documentos. Então vamos lá, veremos procurações dentro dos serviços notariais registrais. A aula sobre mandato deixamos para os professores que preparam para concurso. Nosso objetivo não é esse, e sim é materializar, e depois de passar no concurso, né, ou instruir o preposto, como que vai se operacionalizar aquele instituto no dia a dia, tá? Então a Escola Extrajude prepara para a vida, para o enfrentamento diário da matéria. O que veremos como se instrumentaliza o Instituto do Mandato perante os serviços notariais registrais. Importante saber que o mandato é o contrato. Certo. O contrato é mandato. Procuração não é contrato. A procuração é como que se instrumentaliza esse contrato, tá? Então, e o mandato também é importante trazer, nesse momento inicial, é aquela, apenas como referência, né? Porque a gente falou que a gente não vai especificar o assunto no contrato de mandato, assim como que ele se opera. O contrato de mandato é aquele que há uma transferência de poderes de alguém, né? De uma pessoa para agir em nome de outra pessoa, né? Então tem o mandante e o mandatário, que no caso da procuração estará representado pelo outorgante e pelo outorgado, certo? Tá? Na procuração lá ou instrumento particular, que também passa pelo serviço de notas, veremos quando, né? E as procurações públicas, tá? Então o contrato de mandato é aquele através do qual alguém outorga poderes para que outrem age em seu nome, artigo 653 do Código Civil. É bom a gente trazendo a lei material para a gente fundamento, concretizar o que a gente está passando aqui. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. E já fica claro, no mesmo artigo, a procuração é um instrumento do mandato, tá? Então, vimos o que é o contrato de mandato, né? Alguém transferindo poderes, e daí entra o controle do notário registrador, que poderes são esses, o que é possível fazer, né? Então, é importante ficar atento. Vamos avançar aqui. Classificação do contrato de mandato é muito abrangente. Um contrato de mandato pode ser unilateral ou bilateral, oneroso ou gratuito, tá? Então, não vamos entrar nessa seara também de classificação, de passar aqui conteúdo sobre o mandato. Vamos ver como que ele se opera, né? Sua materialização precisará conter as assinaturas do mandante ou do mandatário, por exemplo. Quem vai lavrar uma escritura de procuração, precisa exigir que compareçam tanto o mandante quanto o mandatário? Basta o mandante, não? Vejam bem, a gente está falando de um contrato que pode ser unilateral ou bilateral, pode até ter obrigações recíprocas. Nesse contrato, caso, um contrato bilateral com assinatura de uma pessoa só. É assim que funciona. Só o pessoal que está... Mesmo havendo encargos... Mesmo. Tá? Então, de regra, a procuração, né, vai ser feita por quem?
Pelo mandante. Pelo mandante. Né? Pelo mandante, só vai comparecer uma pessoa no cartório de notas, né? E chega lá, senta na cadeira ou no atendimento e eu quero fazer uma procuração para passar poderes para outra pessoa, beleza. Né? E daí o tabelionato vai ter diversos modelos, isso que tem que ter presente, né? Para agilizar o serviço, e tem que escolher o modelo correto conforme a vontade do mandante. Essa é outra questão bem interessante, tá? Então, sua materialização precisará conter as assinaturas do mandante e do mandatário. Vamos ver o que fala a lei. O artigo 654 vai nos dizer: todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha assinatura do outorgante. Não falou aqui na presença do mandatário. Tá? Então, detalhe importante, claro. Porque ele vai lavrar uma escritura pública dentro de um cartório de notas, uma compra e venda, uma dação, permuta, etc. Comparece em todas as partes. Aqui não é peculiaridade. Tá? Porque a lei diz que apenas a assinatura do outorgante basta. Tá? Então, fiquem atentos a esses importantes detalhes que passaremos a elucidar agora sobre esse contrato. Muito bem. Tá? O ideal, às vezes, é que se busque também a participação do mandatário, mas não é obrigatório. Tá? Não é obrigatório. Tá bem, vamos adiante. Então vamos aprofundar, professor. Fala-nos acerca das questões de forma, certo? Né? A matéria envolve escrituras e registros, então há alguma observação quanto à forma de uma procuração? Antes de entrar na forma, a gente tem que ver o quê? O conteúdo. Ou seja, a gente tem que ver se aquela pessoa que comparece no cartório, ela tem capacidade. Ela tem capacidade para aquele ato. Primeira questão... Pressuposto. O primeiro pressuposto para a gente ver se a gente vai poder lavrar uma escritura é ver se aquela pessoa ela está lúcida. Tá bem. Né? Se aquela vontade é livre, né? Para poder... a primeira cautela seria essa. Então. Por quê? Lembra do que a gente leu agora no artigo 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração. Tá? Então, essa questão da capacidade civil do mandante é fundamental. Né? Tá bem. E o mandatário precisa ter capacidade plena? Sequer ele precisa estar lá, como é que o tabelião vai saber, então? Então, assim, temos o 654, que vai tratar da capacidade do mandante, e o 666 vai tratar da capacidade do mandatário. Pode ser o relativamente incapaz, mesmo não emancipado, tá? Que vai praticar determinado ato. Mas daí tem que ter aquele controle, né, que o tabelião vai fazer. Ele vai buscar saber informações para não fazer algo que seja muito fora do padrão, né? Mas, por exemplo, não precisa apresentar documento de identificação que mostre, inclusive, a idade do mandatário. Pois é. Né? O mandante vai comparecer ali com uma cópia de identidade e ali tem a idade, tem que cuidar disso aí. Tá? Ou, às vezes, ele já chega com uma minuta preenchida e não apresenta documento algum do mandatário. É possível lavrar? É possível lavrar. Tá? Então, quem também tem que fazer essa reflexão aqui? Quem vai observar os poderes de uma procuração, sim que tem que fazer a verificação. Tá? Lá na frente, quando estiver utilizando aquela procuração, que vai ser verificadas, né, algumas questões, inclusive os poderes que vamos passar a ver em seguida. Tá? Então, essa questão da capacidade, tem a capacidade do mandante e a capacidade do mandatário. O mandante tem que ter capacidade plena. Certo. Tá? E o emancipado aqui pode passar, tá? O emancipado de 16 aos 18, ele tem a capacidade plena, ele pode passar a procuração. E agora o mandatário ele pode ser o relativamente incapaz, conforme o artigo 666. Então, voltando para a questão de forma, superada essa questão primeira aí da capacidade. O contrato de mandato, como referimos antes, ele é um contrato acessório de um contrato principal. Por exemplo, o contrato principal é a compra e venda. O contrato acessório pode ser o mandato. Alguma das pessoas relacionadas com aquela compra e venda vai estar representada, né, através do contrato de mandato instrumentalizado pela procuração. Tá? Então, o que vale quanto à forma, entrando na questão da forma, o que vale quanto à forma para o contrato principal, vale também para o mandato.
Então, se se exige uma escritura pública para fazer uma compra e venda, vai se exigir do mesmo modo Uma procuração pública. Isso mesmo, a procuração pública. Por isso que se faz muitas escrituras de procuração nos tabelionatos, tá? Acaba acontecendo aí uma atração dessa forma, tá? Do contrato principal ao acessório, que é o mandato, tá? Isso aqui é bem importante. Então, para determinados casos, a forma pública será obrigatória na procuração, tá? E daí a gente tem que saber o quê? Quando que é obrigatório, a forma pública num contrato de compra e venda. Artigo 108 do Código Civil. Né? Se tem uma compra e venda de um imóvel de 20 mil reais, a princípio não precisa da escritura pública. E, consequentemente, pode se valer também da procuração particular daí. Tá? Não é obrigatório daí seguir a forma pública na procuração se o principal admite o instrumento particular. Certo. Tá? Então, aqui a gente já pode até trazer aquele detalhe dos contratos, dos instrumentos particulares com força de escritura pública. Isso, para fins da forma da procuração, é instrumento particular ou é escritura pública? O que vocês acham? Interessante. Qual se tem a força, né? É um instrumento particular. Certo, mas ele tem efeito de escritura pública. Nesse caso, a procuração vai ser obrigatória a seguir a forma pública ou vai se admitir um instrumento particular? Muito difícil. Daí, a compreensão da maioria é que, nesse caso, a forma pública atrai, né? É atraída para a procuração também. Mas há quem entenda diferente. Vá para o outro lado. Por quê? Porque esse instrumento particular com força de escritura pública é aquele lavrado pelas instituições financeiras que ali tem a intervenção de alguém, né? De quem opera o sistema financeiro, aferindo capacidade. Pois bem, mas a pessoa não vai se fazer presente, ela vai se fazer representada, né? Daí a justificativa de se exigir a procuração. Quem vai comparecer perante o agente financeiro não é a própria pessoa. Então, tem que ter comparecido perante o tabelião para outorgar poderes. Aí é o entendimento majoritário, tá? Então, que se exige a forma pública nas procurações para a aplicação dos instrumentos particulares com força de escritura pública, tá? A maioria está pensando assim. Muito bem. Vamos lá lembrá-los dos artigos 655 e 657 que trazem dessa questão de forma. Primeiro, 657. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Então, materializa aquilo que a gente disse. Tá? Que o contrato, a forma do contrato principal vai definir a forma do acessório, que é o mandato. Né? E o 655, ainda quando se outorga o mandato por instrumento público, pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. Ou seja, a procuração vai ter que ser pública quando o principal exigir. Mas o subestabelecimento, que é a transferência do poder do mandatário para terceiro, quando permitido, for possível, e daí, na omissão, já aproveitando e trazendo outro assunto, na omissão da procuração é possível subestabelecer? É possível subestabelecer. Tá? Não vai ser possível subestabelecer quando a procuração limitar o poder. Vedação expressa. Isso, então, vedado isso mesmo, daí tem que estar expresso lá que o mandatário não pode subestabelecer. Tá? Aproveitando, já abordamos esse aspecto importante do subestabelecimento. Tá? Então, vamos lá. O subestabelecimento, a forma dele pode ser por instrumento particular. Tá? Mesmo que a forma da procuração seja a pública. Fiquem atentos a isso, porque dentro do serviço notariais registrais vai acontecer. Sugiram que o subestabelecimento seja feito também por escritura pública para o usuário, tá? É muito mais seguro, tá? Então, com relação à forma, é isso que temos para trazer. Certo. A forma do principal se aplica também para o acessório, salvo no subestabelecimento. Vale, inclusive, essa questão para os instrumentos particulares com força de escritura pública. As normas as quais servem de base estão no Código Civil, artigo 655 e 657. Perfeito.
Já falamos sobre a capacidade, sobre a forma e quanto aos poderes. O que é preciso ter atenção? Aqui que é o fundamental da atuação do notário, tá? Por quê? A gente tem que analisar o que é o principal aqui. É a capacidade e a vontade de autorizar atos da vida civil por terceiros, a prática de atos da vida civil por terceiros, né? Então, podem ter poderes gerais e podem ter poderes especiais, tá? Artigo 660 do Código Civil, o mandato pode ser especial a um ou mais negócios determinadamente, ou geral a todos os do mandante, tá? Então, tem que cuidar porque tem diferenciação na prática notarial e registral com relação a esse dispositivo, ser poderes gerais ou poderes especiais. E aqui vão interessar esses modelos de procuração, né? Os mais amplos que existem. Temos procuração, por exemplo, para fins do INSS, né? E daí o tabelião vai ter lá uma minuta um pouco mais enxuta para fins de atender as peculiaridades do caso. E lembrando aqui essa questão das procurações, já que estamos falando de poderes, né? Muitas vezes o tabelião ou o seu preposto vai ter que comparecer num hospital, né? A pessoa acabou tendo de ser internada, né? Mas ela tem que estar lúcida para poder passar a procuração. Aí que é o detalhe da verificação, né? Como que se opera isso, né? Primeiro faz uma visita para conversar com a pessoa, ver se ela tem condições, ou, né, já leva pronto o texto, né, o mandatário ou o terceiro foi ao tabelionato, pediu para lavrar a escritura, já redige com os dados do mandante, do mandatário, os poderes, né, e chega lá, verifica se a pessoa quer aquilo mesmo, se ela tem capacidade para aquilo para poder materializar, ou senão traz para o serviço e não gera o ato, né, quando a pessoa não está habilitada para transferir poderes, tem que cuidar disso aí, tá? Então, dentro desses poderes, a gente tem que fazer essa referência, tá? Vai acontecer, é normal, do dia a dia, dentro de serviços notariais e registrais, ser procurado para isso, para ir ou em casa, né, ou num hospital, para alcançar a materialização de uma procuração, tá? Então, sempre cuidando também essa questão dos poderes especiais ou gerais, tem a procuração de amplos poderes, eu vou viajar, né? A pessoa vai viajar, eu quero deixar amplos poderes aqui para um determinado familiar ou amigo me representar, não tem problema, né? Certo. Tem aquela procuração ampla, o tabelião tem seu modelo e aí que tem que ter alguns detalhes, alguns cuidados específicos, vamos passar a adentrar com mais profundidade a partir de agora. Então fiquem atentos aí, tá? Nessa questão dos poderes especiais e os poderes gerais. Muito bem, falando então de poderes, surge o mais tradicional, né? O mais frequente que a gente vê quando temos imóveis envolvidos, né? Muito frequente. Isso mesmo. Quais serão os cuidados que se deve ter para lavrar uma procuração envolvendo imóveis? Vou fazer uma pergunta. Procuração envolvendo imóvel, ela contém poderes gerais, poderes de administração, ou exige-se poderes especiais, né, para vender um imóvel, inclusive? Como é que está colocado isso na lei? A lei exige poderes especiais, expressos. Isso significa o quê? Que precisa ter um cuidado especial na lavratura desse tipo de procuração. Precisa ter alguma referência ao imóvel. Certo. Precisa ter uma mínima identificação que seja ou a designação cadastral, ou o número de matrícula. Não precisa, na procuração envolvendo imóvel, escrever todo o imóvel conforme está na matrícula, mas tem que ter uma referência. Não basta o mandatário se apresentar com uma procuração que Não diga tenho poderes para vender imóveis em nome de fulano de tal. Até eu sugiro que os tabeliães que têm nas suas minutas dessas de amplos poderes, que a pessoa comparece no tabelionato, né, esse caso que a gente lembrou, a pessoa vai viajar e quer deixar poderes, que retire a disposição ou a oneração de imóveis. Se não vai,
identificar, especializar cada imóvel. Certo. Tá? Retire isso, porque só dá problema. Só vai valer se tiver Só vai valer se identificado. tiver a especialização. Isso é o atendimento do artigo 661, parágrafo 1º. Anote aí, artigo 661, parágrafo 1º. Jurisprudência é tranquilo nesse sentido de invalidar, inclusive, olha a responsabilidade do tabelião. Olha a responsabilidade do tabelião. De invalidar negócios jurídicos, né, materializados com base em procurações quando não houver tal especialização, ou seja, caracterização do imóvel, a indicação precisa de qual imóvel se refere, porque essas procurações dão muito problema. Sim. Né? A pessoa, digamos que ia viajar, usando essa intenção, e o mandatário se desfazia de todo o patrimônio da pessoa. Ele tem a obrigação de prestar contas, tudo bem, mas não volta atrás do que foi feito, a contratação com o terceiro. Porque aí já envolveu um terceiro. Isso. E daí a pessoa voltava, peraí, não tem mais nada, né? Entrava na justiça e conseguia anular. Por quê? Porque nessas procurações não havia o elemento de identificação da coisa, ou seja, o tabelião não poderia ter feito a escritura de compra e vendas usando procuração sem constar essa especialização, essa identificação de imóvel. E o fez, e daí o negócio caiu. E caindo o negócio, contaminou toda a cadeia sucessória. Olhem o problema, tá? Então, sugestão, os tabeliões de notas, nessas escrituras de amplos poderes, retirem, se não vão identificar o imóvel, retirem a questão de disposição ou oneração de imóveis, tá? Então, artigo 661, parágrafo 1º. Bem lembrado, pela jurisprudência é tranquilo. Tem que ter essa especialização. Ou seja, quando não tem o tabelião, não pode lavrar o ato. Ele vai devolver não vai acatar essa manifestação de vontade, e o registrador, quando a ele competir fazer essa verificação, por exemplo, nesses instrumentos particulares com força de escritura pública, vem uma procuração, aí que entra a atuação do registro de imóveis no trato das procurações, porque eles também fazem qualificações desses atos, né? O registro de imóveis não vai aceitar uma procuração se não tem a determinação do imóvel. E essa determinação não precisa ser ampla, pode ser breve, né? Autoriza a venda do imóvel constituído do apartamento tal, no número tal, da rua tal, pronto. Tem a identificação da coisa. Né? A pessoa não tem número de matrícula, chegou no cartório, não tem, mas é aquele imóvel lá, o apartamento 101 do bloco 2, situado na rua tal, número tal, pronto, na cidade tal. Identificou o imóvel, é aquela vontade dela, tá? Então, fiquem atentos. Essa referência ao imóvel é fundamental. E mesmo que o mandante expressamente diga que não quer identificar. Daí... Como que trabalha o tabelião com a vontade do mandante? Não, eu não quero especificar, eu quero que ele possa vender qualquer imóvel meu. Daí, fiquem atentos, olhem o detalhe, por isso que a gente pensou em criar essa aula para vocês, tá? O mandante, orientado pelo tabelião a identificar o imóvel, o mandante pode dizer, tabelião, é o seguinte, eu quero realmente, a minha vontade é autorizar ele a desfazer de todo o meu patrimônio, a hora que ele quiser. E eu dispenso expressamente, isso vai ter que constar na procuração, a especialização de todo o meu patrimônio, porque vai dar uma procuração grande ou, né, que seja um imóvel, só não tem problema. Mas ele não tem a informação na ocasião. Pode o mandante orientado, né, consciente, se for a vontade dele, dispensar essa especialização, mas tem que estar escrito isso na procuração. Alertado e cientificado a obrigação de atender o parágrafo 1º do artigo 661, dispensou a especialização porque a sua vontade envolve a disposição de qualquer bem. Maravilha, maravilha. Ele foi orientado, ele sabe. Esse tipo de procuração não vai cair na justiça. Tá bem. Não vai cair na justiça. Fica preservada a vontade do mandante, apesar da exigência da lei específica para imóveis. Mas essa exigência é para aqueles casos, assim, para não se generalizar o uso dessa procuração, para desfazer todo o patrimônio. Não. Ele sabe, ele quer aquilo. Bom, aí ele pode dispensar essa especialização, mas daí tem que estar expresso. Certo. Tem que estar expresso. Certo. Tá? É uma procuração bem
delicada, bem diferente, mas é o que é possível fazer dentro do ordenamento jurídico. A gente tem que saber trabalhar, para isso que a gente pensou essas... Não só expresso, como se for uma advertência ao mandante, né? Isso, advertir... E não só ao mandante, a todos os que forem ter conhecimento do receber os poderes certo, materializados naquela procuração. Muito bem. Tá? Muito Perfeito, daí tem curso, daí tem sequência, tá? E há alguma exceção? Algum caso que pode envolver imóvel, mas mesmo assim não precisa atentar para os poderes especiais expressos, além desse que nós trouxemos do mandante, da vontade expressa do mandante? É interessante, isso não está expresso na lei, tá? Mas eu entendo que sim. Vamos ver que situação específica para o conhecimento dos nossos ouvintes aqui, dos nossos colegas. Imaginemos uma grande construtora que tem milhares de imóveis Brasil afora, constrói em todas as regiões do país, né? Ela precisa passar procurações para os seus diretores, os seus administradores, para atender o quê? O seu objeto social. Então, quando o objeto social de uma pessoa jurídica envolver a disposição de patrimônio, entendo que está dispensada a aplicação de 661, parágrafo 1º. Por quê? Porque não é uma aplicação do instituto do mandato em si, e sim do atendimento do objeto social da pessoa jurídica, que para ser materializado pode ser via procurador. Tá? Então, daí o que está incidindo aqui são as regras de apresentação e representação das pessoas jurídicas, né? Definidas pelos seus contratos ou estatutos, né? Então, o que vai determinar aí é o objeto e a cláusula administração que estão incidindo direito societário, direito empresarial aí, né? E direito civil para fins de materialização daqueles negócios jurídicos para os quais a pessoa jurídica foi constituída. Então, neste caso, esse caso não é idêntico ao poder, à vontade que o legislador se preocupou conforme o parágrafo 1º do artigo 661. Tá? Então, é diferente. Aqui são outras regras que estão incidindo, né? E com a análise do objeto da pessoa jurídica e da cláusula administração, ali tem um administrador ou mais que podem outorgar poderes, conforme o ato constitutivo, a mandatários para fins de determinação do objeto. Esta procuração em si não precisa ter essa descrição. Imagina daí, se fosse a Cirela, por exemplo, para autorizar... Todo dia são milhares. Todo dia tem que estar fazendo procuração nova. Não é assim que funciona. Tá bem. Tá? Porque daí, então fiquem atentos, notários e registradores. Quando for pessoas jurídicas envolvendo no seu objeto a disposição, né, de patrimônio imobiliário, a regra que está incidindo é a decorrente do contrato ou estatuto, e não daí essa questão especial do Código Civil. Deve ter no seu objeto a alienação de bens, quer dizer... E não pode ter vedação à procuração. Certo. Entendeu? Porque se tiver vedação à procuração, o tabelião já não vai poder lavrar. Tem que cuidar disso aí. E também não estamos falando aqui, não se deve atentar ao tamanho da empresa, mas sim ao seu objeto. Isso aí, ao seu objeto e a cláusula de administração. E verificar se não tem limitação dentro dos poderes dos administradores. Então, é muito importante o tabelião, ou quem estiver fazendo a atividade notarial ali, quando se tratar de pessoa jurídica, sempre analisar o objeto e a cláusula de administração. E às vezes a gente vai encontrar problemas aí, porque os contratos não são muito bem feitos às vezes. Certo. Tá? Não são claros. Tá? O que ajuda, em muitos casos, é a aplicação do artigo 1015 do Código Civil. Fica a dica para vocês. Lembrando o seguinte, aqui, ó, a atividade notarial registral não pode trabalhar com presunção. Ela trabalha com segurança, com o que está escrito, com o que está materializado, com o direito que decorre de outros direitos, de um registro público, de um contrato ou de um estatuto, tá? Ou seja, o documento que for, tá? Essas vontades ali materializadas no contrato ou estatuto que devem ser aferidas e controladas pelos notários registradores. Fica a informação. É muito importante isso quando a gente está tratando de captar vontades.
Certo. Isso tem vínculo agora com essa matéria de procuração. Sem Tá? dúvida. Então, fiquem atentos. E não se aplica serviço notarial registral, a teoria da aparência. Os atos ultra vires, os atos que excedem aquilo o que está escrito, certo, o que o contrato e o estatuto determinaram. Tá? Então, notário registrador, atividade notarial registral, pauta-se com base nos direitos que estão constituídos, que eles são oponíveis perante terceiros e a favor, eles geram segurança para a pessoa jurídica. Uma vez registrado, gera segurança, ou seja, o notário registrador deve observar aquilo ali. E se não observou, ele pode estar prejudicando a própria pessoa jurídica. Vem um outro sócio ou um outro administrador para desfazer o negócio e isso pode ter repercussão em responsabilidade civil e até de outras naturezas para aquele que não cuidou. Então é muito importante isso, muito importante a atuação do notário registrador em face desses estatutos e contratos sociais. Muito bem. Então vamos tentar até estressar um pouco esse tema, né? Porque afeta a vontade, não é uma pessoa física, não é vontade de fulano, mas sim de uma pessoa jurídica, e isso vem consubstanciado no seu estatuto ou contrato social, né? Como que se faz essa qualificação, essa representação da pessoa jurídica? Vamos estressar um pouco isso, professor? Sempre observando literalmente o que está expresso no objeto e na cláusula de administração, para não praticar ato assim com a aparência de estar certo. Não, vai estar certo aquilo que está de acordo com aquele ato registrado e publicizado pelo registro público do comércio ou RCPJ, tá? Lembrando aqui, ó, a gente vai trazer para vocês três decisões da STJ que tratam dessa questão específica dos poderes de administração das pessoas jurídicas, tá? E vale também isso aqui para um poder concedido por uma procuração entre pessoas físicas, tá? De não se exceder ao que foi autorizado. Eu vou lembrá-los de 3 recursos especiais. RESP 115.966 São Paulo. Repito, RESP 115.966 São Paulo. RESP 1349233 São Paulo. Repito, RESP 1349233 São Paulo. E o RESP 704.546-DF. Repito, RESP 704.546-DF. Só para lembrá-los, eu vou fazer uma breve leitura aqui da ementa de alguns desses acordos. O RESP 1349233 São Paulo. Direito empresarial, responsabilidade civil, sociedade anônima, diretoria, atos praticados com excesso de poder e fora do objeto social da companhia, atos ultra vires, responsabilidade interna corporis do administrador, retorno financeiro à companhia não demonstrado, ônus que cabia ao diretor que exorbitou de seus poderes, atos de má gestão, responsabilidade subjetiva, obrigação de meio, dever de diligência, comprovação de dolo e culpa, indenização devida, tá? Fica a informação aqui para vocês, para demonstrar que essa atuação do notário registrador verificando esses poderes, né, decorrentes da cláusula de administração e do objeto são fundamentais. E a gente está trazendo isso aqui porque é do dia a dia das procurações. Dia a dia das procurações envolvendo pessoas jurídicas. Outro aqui, o RESP 704.546-DF. Direito comercial, sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Garantia assinada por sócio à empresa do mesmo grupo econômico. Excesso de poder. Responsabilidade da sociedade, teoria dos atos ultra vires, inaplicabilidade, relevância da boa-fé e da aparência, ato negocial que retornou em benefício da sociedade garantidora. Então, se faz uma análise na justiça, dentro do processo, se houve ou não benefício para a pessoa jurídica, se ela sabia ou não, né, para fins de determinar a responsabilidade dela ou não. Tá? Mas a gente, na atuação notarial registral, não pode fazer isso, conscientemente. Então, tem que fazer essa análise dessas cláusulas. Tá? E o outro aqui, o RESP 115.966 São Paulo, ementa, direito civil, alienação de imóvel pertencente à sociedade em instrumento firmado por um dos sócios, estatutos
que prevêem a representação da sociedade por seus dois sócios em conjunto. A ausência de consentimento da alienante, vontade que somente se forma quando os dois sócios a exprimem em conjunto. Aqui numa alienação não se observou isso. Deveria ter sido observado a cláusula de administração. Se não observou, não implementou o requisito, não houve essa apresentação da pessoa jurídica para fins do negócio. O negócio vai cair, tá? Aplicação da teoria do ato inexistente, desnecessidade de declaração judicial da inexistência, na ocorrência de prescrição, recurso desacolhido, tá? Então, só para demonstrar para vocês a importância disso aqui. Sim. Quando tiver pessoa jurídica, é do dia a dia, tá? Aqui, só aproveitando aqui, para encerrar essa questão de pessoas jurídicas, às vezes tem uma sociedade com dois sócios, né? E os dois precisam, como vimos, materializar as suas vontades, quando não for o agir isoladamente, né? Para fins da pessoa jurídica poder funcionar. Tá bem, então nenhum sócio desse pode tirar férias, pode viajar, pode sair de perto da pessoa jurídica, não pode fazer, não pode. Daí vai servir um instrumento de mandato para isso. O sócio tal outorga poderes, quando não tiver, não pode o próprio contrato ter limitação, senão, digamos assim, ferrou com a vida do sócio, engessou ele, tem que alterar esse contrato, altera, arquiva de novo no registro público e pronto, tá? Então, quando não tiver vedação no contrato, pode o sócio passar uma procuração para que um terceiro haja na condição de sócio. Tá? Haja no seu interesse. Haja no seu interesse perante aquela pessoa jurídica. Tá bem. Para fins de alcançar a materialização da sua apresentação nos atos da vida civil, quando necessário. Tá? Então, isso é muito importante. Então, vai acontecer vocês terem uma procuração para fazer, envolvendo um CPF, um sócio, passando poderes para outra pessoa, jurídica ou física, de regra, pessoa física, para fazer, às vezes, de sócio dentro de uma pessoa jurídica. Se o contrato não tiver essa vedação, tranquilo. Tá? Ainda assim, a pessoa jurídica só vai se representar por duas assinaturas. Duas assinaturas. Que seria a de um sócio e do procurador. Do outro sócio por meio do seu procurador. Mas é o outro sócio. Sim, é a participação. Não confundamos a pessoa jurídica com a vontade da pessoa física. Isso mesmo. Então, para ficar aclarado isso aqui, é possível fazer procuração nesse sentido também. Vejam que tem muitos detalhes dentro do serviço notarial, né, acerca da lavratura de procuração. E a procuração é aquele documento que a pessoa quer para ontem, né? Chega ali e já quer sair na hora, cara. Às vezes não é bem assim, tem que ir com cuidado, principalmente essas questões envolvendo pessoas jurídicas, tá? Fiquem atentos, essa dica é importante.